A Inter de Milão negocia com Messi para a próxima temporada, segundo a emissora argentina. O clube italiano sonha em contar com o craque do Barcelona em seu elenco. A Inter de Milão está interessada na contratação de Lionel Messi para a próxima temporada. Segundo a emissora TNT Sports, os italianos irão negociar com o jogador argentino, que, apesar de ter contrato até 2021, uma suposta cláusula em seu contrato deixaria sair sem custos na próxima janela. Em entrevista recente, o ex-dono do clube, Massimo Moratti, dos Nerazzurri, disse acreditar que o atual proprietário da equipe possa fazer uma proposta pelo craque argentino. Conhecendo a coragem do Stevenson, tenho a certeza que ele é capaz de fazer uma tentativa. E, honestamente, era excelente para revitalizar o campeonato e dar uma esperança renovada à Inter de Milão, disse o antigo dono do clube. Íamos recuperar os duelos com Cristiano Ronaldo. Quem diria não a isso? Obviamente que eu estou de fora, não tenho qualquer influência sobre isso, mas é uma possibilidade, completou. A Juventus tem carta na manga para tirar De Bruyne do Manchester City. De acordo com o Calciomercato, o clube de Turim sabe do interesse do belga em jogar com o português e já iniciou as conversas para contratá-lo. A suspensão do Manchester City das competições europeias por 2 anos pode motivar alguns craques do clube a procurarem novas equipes. Um deles é Kevin De Bruyne, que ligou o sinal de alerta do clube inglês. Por isso, a Juventus já demonstrou o seu interesse no jogador belga. De acordo com o Calciomercato, o Time de Turim já iniciou as primeiras tratativas com o jogador para contratá-lo. Um fator que é utilizado pela velha senhora para trazer o jogador é o fato de De Bruyne já ter manifestado o interesse de querer jogar um dia com Cristiano Ronaldo. Formado na base do Genk, da Bélgica, De Bruyne chegou ao Manchester City em 2015. Ao todo, já entrou em campo 209 vezes e conquistou 2 campeonatos inglês, 4 Copas da Liga, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Atlético Paranaense acerta com o Walter e já faz trabalho de recuperação à distância com o atacante, diz jornalista. Segundo Napoleão de Almeida em seu canal no YouTube, o Furacão já teria acertado com o jogador, que termina de cumprir suspensão de 1 ano e 4 meses por uso de substância. Afastado por 1 ano e 4 meses por usar uma substância proibida, o atacante Walter está perto de voltar ao futebol. Em entrevista recente à Rádio Grenal, o atacante revelou estar 90% acertar com o clube da Série A. Neste domingo, 3 de maio, uma notícia surpreendeu o mercado da bola. De acordo com o jornalista Napoleão de Almeida, afirmou em seu canal no YouTube que o Atlético Paranaense fez uma proposta ao jogador. Inclusive, Walter já estaria fazendo um trabalho específico com profissionais do clube para se recuperar fisicamente. Ainda segundo a fonte, assim que o Furacão tiver liberação das autoridades sanitárias para retomar os treinamentos, Walter seguiria para Curitiba. Por enquanto, o atacante segue fazendo trabalhos específicos em Goiânia. Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Walter já vestiu a camisa do Atlético Paranaense entre 2015 e 2016. Ao todo, foram 73 jogos pelo clube da Arena da Baixada e 16 gols marcados. Jornal: Inter de Milão quer Vidal e Barcelona vê negócio como facilitador para contratar Lautaro Martínez. Segundo o diário Mundo Deportivo, chileno está no radar do clube Nerazzurri para a próxima temporada. Mesmo com o futebol parado por conta do coronavírus, a Inter de Milão segue em busca de reforços.
E o nome que está no radar da diretoria é Arturo Vidal, do Barcelona. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os italianos não desistiram do chileno e farão uma nova oferta. Pelo lado catalão, negociar Vidal com a Inter pode ser uma forma de reduzir a quantia pedida por Lautaro Martínez. O atacante argentino é visto como um nome ideal para substituir Luis Soares no futuro. No entanto, a diretoria nerazzurri faz jogo duro e desejava receber 111 milhões de euros, cerca de 660 milhões de reais, valor da multa rescisória. Além de Vidal, Rakitic e Umtiti foram especulados para uma possível saída no próximo verão. Arthur também teve seu nome ventilado, mas tem futuro indefinido no momento. Corinthians, Andrés abre o jogo sobre possibilidade de contratar Jô e Paulinho. Presidente do clube paulista falou sobre a chance de repatriar a dupla. As especulações que envolvem o retorno de Jô para o Corinthians voltaram a crescer. Isso porque, na última quarta-feira, o presidente Andrés Sanches comentou a possibilidade de contratar o jogador e deixou a Fiel empolgada. Durante uma entrevista em transmissão ao vivo no canal oficial do clube, Andrés analisou a situação do centroavante, que tem contrato com o Nagoya Grampus, do Japão, até o final do ano. As portas estão sempre abertas para o Jô, ele está meio em litígio com o time dele, ele tem contrato até o final do ano, e é óbvio, se ele se liberar lá, ou agora no meio do ano, ou no final do ano, a prioridade dele e do Corinthians, é o Jô no Corinthians, disse o presidente do Timão. Andrés foi perguntado também sobre a repatriação de outro ídolo, o volante Paulinho. Segundo o dirigente, entretanto, as chances são menores. Por outro lado, voltou a reafirmar que a possibilidade de Jô pintar no Timão é grande. Chance tem. O Paulinho tem mais 2 ou 3 anos na China, se eu não me engano, dificilmente vem. O Jô acaba o contrato dele no final do ano, então a chance de o Jô vir, ou agora, se rescindir com o time lá, ou no final do ano, é grande. Revelado pelo Corinthians em 2003, com apenas 16 anos, o centroavante foi vendido ao CSKA da Rússia em 2005. Depois de rodar por vários clubes, retornou ao Timão em 2017 e foi essencial para as conquistas do Paulistão e do Campeonato Brasileiro daquele ano. Atualmente, em seu clube no Japão, Jô não vem recebendo oportunidades, por isso, o alvinegro passa a monitorar a sua situação por lá. Juventus estipula preço para vender Cristiano Ronaldo. Jogador estaria interessado em deixar o clube italiano depois de 2 temporadas na equipe. A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus é uma realidade. Segundo o jornal Corriere dello Sport, o clube italiano já definiu um preço para negociá-lo com outras equipes. A publicação afirma que o preço desejado é de 60 milhões de euros, cerca de 342 milhões de reais na cotação atual. Caso se confirme esse valor, isso significaria que, sem considerar a inflação, a negociação seria 40 milhões de euros, cerca de 2.280 milhões de reais na cotação atual, a menos com relação ao preço que foi pago por sua contratação pela velha senhora. Os rumores sobre a saída do português da Juventus surgiram na última semana, após o jornal El Messaggero publicar que ambas as partes irão conversar sobre sua saída ou permanência da equipe.
O planejamento da equipe se modificou por conta da crise do coronavírus, que fez o clube rever alguns de seus gastos, como o alto salário do português. No auge dos seus 35 anos, Cristiano Ronaldo marcou 25 gols em todas as competições disputadas nessa temporada. Vice-artilheiro do campeonato italiano, CR7 é a principal esperança de gols da líder da competição. Liverpool mira a contratação de Thales Magno, diz portal britânico. De acordo com o Liverpool Echo, os Reds têm interesse no atacante de 17 anos. Depois do Benfica mostrar o interesse em ter a prioridade de compra do atacante Thales Magno, outro gigante europeu parece estar disposto em ter a joia cruz-maltina. De acordo com o site britânico Liverpool Echo, o Liverpool tem interesse na contratação do jogador. Ainda de acordo com a fonte, os Reds tiveram um interesse despertado após as boas atuações do atacante no Campeonato Brasileiro de 2019. A idade de Thales Magno também é um fator considerado atrativo para o time de Anfield. No entanto, a concorrência do Benfica pode ser um empecilho. Isso porque as águias estariam dispostas a pagar 1 milhão de euros, 5,9 milhões de reais, para ter a prioridade de compra do jogador de 17 anos até o final do ano. Com contrato até dezembro de 2022, Thales Magno é visto pela diretoria do Gigante da Colina como a possibilidade de fazer um bom caixa. Além de Benfica e Liverpool, Lazio, Roma e Juventus manifestaram interesse no jogador. O Willian mantém contato com José Mourinho e pode ir para o Tottenham na próxima temporada. O brasileiro não renovará seu contrato com o Chelsea e deixará a equipe no final desta campanha atual. O Willian não permanecerá no Chelsea na próxima temporada. Com ambas as partes não chegando a um acordo, o brasileiro irá buscar uma nova equipe na próxima temporada. Segundo a emissora beIN Sports, um velho conhecido dos Blues pode levá-lo a um rival da cidade de Londres. Antigo treinador de Willian, José Mourinho teria entrado em contato com o jogador e, com isso, as chances de uma transferência para o Tottenham aumentaram. Ambos estiveram do mesmo lado em Stamford Bridge entre 2013 e 2015. Segundo o jornal Daily Mirror informou no último final de semana, o jogador estaria disposto a se transferir para outro clube de Londres, cidade na qual vive desde 2013, quando foi comprado pelos Chelsea. O Willian é o segundo brasileiro com mais jogos na história da Premier League, com 226 partidas. Ele só fica atrás do volante Lucas Leiva, que soma 247 atuações pelo Liverpool. Pelo Chelsea, nenhum brasileiro entrou mais vezes em campo, 329, além de 5 títulos com o time. Miranda no São Paulo. Diniz diz que é totalmente favorável à contratação. Zagueiro está no futebol chinês e segue no radar da diretoria tricolor. Miranda de volta ao São Paulo. Se depender de Fernando Diniz, o retorno do zagueiro será imediato. Em uma live no perfil do Esporte Interativo, o treinador respondeu: totalmente abertos. Tranquilamente, o receberia no aeroporto, comentou o treinador. No entanto, a situação não é da mais tranquila.
Miranda tem contrato com o Giresunspor até julho de 2021. O tricolor nunca escondeu o desejo de contar novamente com o zagueiro. Recentemente, Raí deixou claro que é uma obrigação repatriar nomes como Miranda e Lucas Moura. E citou o caso de Hernanes como exemplo. O São Paulo, entretanto, não vive uma boa situação financeira. Every time I think